Olá, meu nome é Denis, eu sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Osasco e esta é a sua Terça Teológica. Este mês de outubro é um mês muito especial para nós, enquanto cristãos e presbiterianos, pois é o mês que nós celebramos a Reforma Protestante, em especial no dia 31 de outubro. A Reforma Protestante foi um grande acontecimento para toda a história da Igreja, pois foi um movimento que nos levou a voltar às Escrituras como a nossa única norma, nossa única regra de fé e de prática. Ela tem um peso muito grande para nós enquanto cristãos tradicionais, cristãos históricos, pois ela nos lembra todos os acontecimentos que nos levaram a esse retorno às Escrituras especificamente. Reforma significa, de fato, nós tomarmos a forma da palavra de Deus, voltarmos à Escritura, nos reformarmos a igreja, a nossa vida, conforme o padrão que as Escrituras exigem de nós enquanto crentes. E a Reforma Protestante, um evento que aconteceu no século XVI, especificamente no dia 31 de outubro de 1517, tem algo muito importante, tem um peso muito singular para nós, enquanto nós estamos aqui. E no vídeo de hoje, eu quero falar um pouco com vocês a respeito deste acontecimento. Especialmente, eu quero destacar a importância que a Reforma Protestante tem para a nossa vida nos dias de hoje. Bem, quando nós falamos de Reforma Protestante, a primeira imagem, a primeira ideia que vem à sua mente deve ser, de fato, aquele evento que aconteceu com Martinho Lutero, quando ele, chegando ali na Catedral de Wittenberg, ele pregou ali as 95 teses, que foram frutos aí da sua experiência enquanto monge católico, enquanto ele, especialmente quando ele visitou a cidade de Roma, e lá ele viu o quão distante a igreja estava, de fato, daquilo que a palavra de Deus ensinava a respeito da salvação das pessoas. Nós entendemos que a Reforma Protestante, ela de fato é um evento que mexeu em primeiro lugar com as estruturas da igreja, da espiritualidade da igreja. Ela veio para trazer, então, para propor de fato um retorno àquilo que as escrituras nos ensinam a respeito de como o homem ele é salvo de fato. Por quê? Porque naquela época a igreja ela pregava de forma extensiva coisas que os homens deveriam fazer para então prometendo a eles ali uma salvação da sua alma ou um pedacinho do céu, um terreno no céu, se a gente pode falar dessa forma. Os homens acreditavam que quando eles contribuíam, talvez ali para a venda das indulgências da igreja, a compra de indulgências na igreja, promovida pela Igreja Católica, eles ganhavam algo espiritual em troca, especialmente libertando uma alma que estava presa no purgatório, segundo uma doutrina da Igreja Católica Romana, que certamente não é uma doutrina bíblica, mas algo que procede apenas do entendimento de uma tradição deles, né? Então, o Martinho Lutero, vendo essas coisas, vendo como as pessoas estavam, de fato, afastadas de Deus, carentes de Deus, e a igreja, ao invés de apresentar-lhes a palavra, apresentar-lhes que a fé é o único modo de nós nos aproximarmos a Deus, eles ficavam aproveitando da debilidade, da fraqueza dos seres humanos, não digo ingenuidade, mas até mesmo do pecado dos seres humanos, que somos muito supersticiosos, as pessoas eram supersticiosas, porque acreditavam nas coisas que a Igreja Católica pregava. Então, ele chegou com essa e outras 94 denúncias a respeito de como a igreja ela estava longe da palavra de Deus, longe de tudo aquilo que a Bíblia de fato ensinava.
E Martinho Lutero, ele teve uma experiência muito forte nesse sentido. Ele se via outrora, né, quando ele era um monge, ele foi um monge agostiniano, ele se via muito torturado, ele torturava-se a si mesmo, especificamente, porque ele não conseguia entender o favor de Deus, ele concebia Deus como um ser, como um homem, como um pai muito severo, que disciplinava, e ele nada que ele conseguia fazer de fato poder trazer a paz ao seu coração, no tocante à sua salvação especificamente. Ele se via muito incapaz, e tudo aquilo que ele fazia, né, sempre gerava um sentimento de culpa nele para com Deus, e ele vivia fazendo várias obras no monastério, fazendo várias coisas, limpando o chão, orando, né, clamando a Deus ali por um arrependimento, né, para que Deus salvasse a sua vida. De fato, ele não sentia isso, mas ele só se via como culpado, ele só via aquele excesso, aquela carga da culpa sobre os seus ombros. Até então, que lendo as Escrituras, especificamente o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, em que o apóstolo Paulo nos ensina que o homem é salvo somente pela fé, né? Que o justo viverá pela fé, e fazendo eco ali de um texto de Abacuque também. Então Martinho Lutero entendeu, e aquilo abriu os olhos dele. Aquilo foi como algo muito precioso para ele, porque ele entendeu que a salvação, de fato, ela não se dava pelas obras que ele poderia fazer, que as penitências que ele pagava não poderia alcançar de nenhuma forma a salvação para a vida dele, para a alma dele, mas especificamente se ele cresce apenas em Jesus Cristo, apenas pela fé em Jesus. E este foi algo muito importante para todo o entendimento bíblico, que causou uma transformação muito grande na religião, especificamente na igreja naqueles dias. É claro que antes de Martinho Lutero se levantaram outros nomes, outras pessoas, especificamente em movimentos antes na Idade Média. 100 anos antes, por exemplo, tivemos ali a figura de John Wycliffe, que foi um homem que quis traduzir a Bíblia para a língua do povo. No entanto, ele encontrou algumas barreiras que a Igreja Católica fez ali, né, impedindo que ele pudesse traduzir a Bíblia para a língua do povo, porque entendia que a Bíblia tinha que ser lida apenas em latim, a missa não era algo inteligível para as pessoas, né? Apenas os padres, os clérigos, eles podiam entender aquilo que a Escritura falava, nem mesmo as pessoas comuns não tinham acesso à leitura da Bíblia, nada dessas coisas. Então, John Wycliffe foi um desses primeiros pré-reformadores que nós falamos, que quiseram ali traduzir a Bíblia, mas ele não conseguiu, ele encontrou várias barreiras na Igreja Católica. Foi por pouco que ele não foi condenado à morte, à fogueira, né, por conta dessas questões que ele estava ali trazendo especificamente. Também temos outro chamado John Huss, que foi um homem que foi realmente, né, condenado a fogueira, por causa dos seus escritos, por causa das suas discordâncias com a igreja, com a teologia da igreja especificamente. Ele foi condenado como um herege. E, na verdade, todo aquele entendimento que ele teve era um entendimento bíblico, daquilo que a Bíblia falava a respeito da salvação do homem, de como a igreja deveria ser. Esses homens, eles denunciaram, de fato, o sistema corrompido que a igreja estava naqueles dias. E Martinho Lutero fez a mesma coisa depois de 100 anos. Até tem-se aí, segundo a tradição, uma profecia que John Huss disse, né, enquanto ele estava sendo queimado, prestes a ser queimado ali, condenado à fogueira. Ele disse assim para os seus acusadores, para aqueles que estavam perseguindo, dizendo que hoje eles estariam assando um ganso, porque Huss na língua dele especificamente significa ganso, mas no futuro se levantaria um cisne, né, que eles não poderiam
de forma alguma deter, né, a pregação dele, e muitos entendem que esse cisne depois poderia ser Martinho Lutero ali com as suas 95 teses. E é claro que esse é um movimento que abalou de forma grandemente ali a Europa do século XVI. Também tivemos outros movimentos que estavam sendo correlatos, por exemplo, o humanismo, que ele estava ganhando espaço, o Renascimento ali na Itália, na Europa especificamente, né, voltado ali para as artes, o homem ganhando mais destaque, né, se destacando um pouco mais da igreja, e a Reforma Protestante, ela então emplacou-se dentro desse movimento. Existia também ali um movimento político, de fato, os príncipes dos países estavam, vamos dizer assim, né, estavam fartos de tanta intromissão do governo da Igreja Católica, das riquezas que a Igreja Católica tinha, as leis que tinham, que ela fazia e mandava que os príncipes obedecessem. E isso, de certa forma, depois de anos ao longo da Idade Média, fez com que tudo isso se voltasse para aquele movimento do século XVI. No entanto, quando nós falamos de reforma protestante, nós estamos falando de um movimento, certo? Especificamente eclesiástico. Ele se deu dentro da igreja. Ele veio para trabalhar a forma como a igreja, de fato, ela deveria se organizar, como a igreja deveria viver, como que ela deveria, qual era a sua pregação de uma forma geral. Então, a Reforma Protestante foi esse movimento que impactou fortemente, e causou, né, várias reações ao longo de vários grupos. E nós temos aqui aqueles que são os luteranos, né, no caso, o Martinho Lutero, que foi a primeira geração, juntamente talvez com o Ulrico Zwinglio na Suíça, que fizeram que encabeçaram esses movimentos de reforma na igreja, querendo que a igreja mudasse o seu jeito, mudasse a sua teologia, mudasse a forma como eles cultuavam a Deus, que eles fossem mais acessíveis ao público, que eles entregassem a Bíblia na linguagem das pessoas, que eles conduzissem a missa na linguagem que as pessoas entendiam e não em latim, né? Que eles parassem de fazer a propagação de heresias, a venda de indulgências para a construção daquela catedral de São Pedro, a reforma daquela catedral de São Pedro, como nós a conhecemos hoje. Então, eram várias demandas ali que esses reformadores, eles quiseram, eles amavam a igreja e queriam ver uma igreja mais pura, uma igreja mais parecida com aquela que a Bíblia ensinava, que estivesse mais perto das Escrituras, e não uma igreja cheia de regalias, cheia de poder, cheia de corrupção, como estava fortemente na época e que foi condenado ali por esses homens, por esses tantos reformadores. É claro que isso ganhou a simpatia de todas as pessoas, dos príncipes que estavam fartos com a Igreja Católica, e por isso, então, Martinho Lutero, mesmo, ele foi convocado na Dieta de Worms, para poder falar a respeito de tudo aquilo que ele havia escrevido, até então das heresias que a Igreja Católica assim considerava os seus escritos, aquilo que ele propagava. E ele foi ordenado ali, foi convocado a ele abrir mão de tudo aquilo que ele havia escrito, vamos dizer assim, a negar tudo aquilo que ele havia escrito. E foi nesse episódio especificamente que ele disse, né, que não negaria, que não abriria a mão daquilo que ele falava, daquilo que ele escreveu, daquilo que ele disse à igreja. Ele ressaltou que ele não estava, né, querendo dividir a igreja como era, né? Ele queria que a igreja fosse mais pura especificamente, e ele disse que não negaria, que não voltaria atrás. E ele então foi nesse episódio que ele disse que se ele fizesse esse tipo de coisa, ele estaria indo contra a sua consciência, e então ele fala que não é bom e nem saudável ir contra a sua consciência. Aqui estou e aqui permanecerei, ele disse, e que Deus me ajude. E esse foi um dos grandes ápices aí da igreja, da Reforma Protestante, depois ali daquele momento em que ele
pregou lá as 95 teses na Catedral de Wittenberg, que era uma prática comum da época, né? Era um lugar onde as pessoas pregavam lá os seus escritos, as suas reivindicações de alguma forma ou de outra, e aquilo ali foi depois impresso, né? Porque culminou ali também com o surgimento da imprensa, onde eles poderiam imprimir de uma forma mais rápida, propagar de uma forma mais rápida as ideias que Martinho Lutero e os seus apoiadores escreveram. Essa é a história que nós conhecemos bem, que é bem propagada dentro do nosso meio protestante, do nosso meio evangélico, né? Então, e essa é a história de como a Reforma Protestante surgiu, né? Teve aquele antes, a pré-reforma com esses nomes, como John Wycliffe, John Hus, e também podemos falar aqui um pouco de Savonarola, certo? Que foram homens que não tiveram lá um fim, um êxito como Martinho Lutero teve. Depois veio Martinho Lutero, depois veio Ulricus Zwinglio, também teve ali, paralelo a isso, a reforma dos anabatistas, que também era um grupo que já se destacava antes do período da reforma, contra, de fato, uma reforma mais radical, que eles não compactuavam tanto com as ideias de Martinho Lutero. Para eles queriam algo muito mais profundo, né? Que eles destacavam ali que nós, enquanto crentes, verdadeiramente não temos parte nenhuma com esse mundo, com a política desse mundo. Então, eles não participavam das guerras, eles não participavam da vida pública, e ainda a forma como a igreja administrava o batismo, como ela recebia os seus membros, todas essas coisas foram ali pontos que os anabatistas eles destacavam, e que eles eram mais radicais ainda do que o próprio Lutero, né? Tanto que houve uma certa rixa, uma certa desavença, uma pesada desavença entre os luteranos e os anabatistas por causa dessas questões. Mas a reforma não ficou apenas dentro do círculo da Alemanha, ali onde Martinho Lutero viveu, onde ele escreveu as suas 95 teses, mas ela começou a se expandir por vários outros países na Europa. Nós temos ali também na Suíça, como eu disse a vocês, como eu falei aqui, que foi com Ulricus Zwinglio, um homem que era um guerreiro, que era um homem até, vamos dizer assim, sangue nos olhos, se a gente pode dizer assim, numa expressão mais comum nos dias de hoje. Ele era um padre, um pároco, ele havia tido algum contato com essas ideias da Reforma Protestante de alguma forma, e ele então começou a encabeçar um movimento de reforma na Suíça. E ali, isso aqui, a reforma dele também era um pouco radical nesse sentido. A sua doutrina, especificamente, era baseada, ele cria muito, né, desenvolveu, ali foi com ele que foi desenvolvida a doutrina da providência de Deus, de como Deus, ele sustenta todas as coisas. E depois, ali, na segunda geração, depois de Zwinglio, depois de Lutero, veio então o reformador João Calvino, como nós bem assim o conhecemos. João Calvino foi um homem, era uma criança quando Lutero ele tinha lá pregado as suas 95 teses na Catedral de Wittenberg. Então ele cresceu muito sobre essa influência da reforma de Lutero, sobre o humanismo também. Ele foi uma pessoa que estudou direito, que cresceu bebendo das ideias do humanismo, e foi um determinado momento da sua vida em que ele dedica-se completamente à fé, né, que ele começa então a estruturar o pensamento, desenvolver o pensamento teológico da Reforma Protestante. É claro que Martinho Lutero, Ulricus Zwinglio, Melanchthon, que foi também ali, estava junto com Lutero na reforma que eles propagaram, eram mentes brilhantes, dotadas assim de grande inteligência. Para vocês terem uma ideia, Martinho Lutero, a sua ideia era contribuir para que houvesse uma reforma na igreja, e a ideia dele era que as pessoas recebessem a Bíblia na língua alemã. Então ele estruturou toda a língua alemã, para poder traduzir a Bíblia do latim, das línguas originais, na verdade, para o alemão, para então dar às pessoas a Bíblia, ensinar as pessoas a ler para que elas pudessem ler a Bíblia. Então, Martinho Lutero, Melanchthon, que foi ali o seu companheiro na estruturação desses pensamentos da Reforma, foram mentes brilhantes.
Mas há um consenso entre todos os teólogos, historiadores da igreja, que foi a grande mente, até Melanchthon mesmo foi um dos companheiros de Lutero que falou a respeito disso, disse que Calvino era a grande mente da Reforma Protestante. E ele realmente era um jovem brilhante, né? Ele, lá com seus 23 anos de idade, ele escreveu a primeira edição das Institutas da Religião Cristã, que é a sua principal obra, da qual ele fala, ele endereçou essa obra para o rei da França, a fim de que ele pudesse ali ver, tomar entendimento de tudo aquilo que estava acontecendo, quais eram os pressupostos da reforma, o que eles pensavam a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo dentro do cenário político e especialmente dentro do cenário religioso também. Então, ele faz ali uma abordagem da religião cristã, da vida cristã, da palavra de Deus, da teologia, praticamente um dos primeiros teólogos sistemáticos que nós temos ali. Ele vai estruturando toda a teologia conforme como ela era pregada. É claro que esses homens, eles não criaram algo do nada. Eles partiram, como eu disse aqui, das Escrituras. Eles beberam ali especificamente dos ensinos das Escrituras, especialmente daquilo que Agostinho de Hipona, que foi um dos pais da igreja ali do século IV, que mais desenvolveu doutrinas a respeito da graça, a respeito da providência de Deus, da soberania de Deus, da fé especificamente, da salvação pela fé. Agostinho de Hipona foi uma mente que estruturou ali especialmente esses homens, como Lutero, Melanchthon, Ulrico Zwingli, Calvino especificamente, eles beberam dessa fonte de forma grande, de forma exaustiva, tratando dessa doutrina que Agostinho já tinha desenvolvido no século IV, não é nem Idade Média, no fim da Idade Antiga ali, para o começo da Idade Média, na verdade, né? Então ele desenvolveu isso e Calvino foi um dos que estruturou esse pensamento, estruturou melhor essa teologia e que, de alguma forma ou de outra, ia contra aquilo que a Igreja Católica Romana da época pensava, porque a Igreja Católica, ela não considerava, e eu digo que ainda hoje não considera a Bíblia como uma única fonte de revelação de Deus. Eles entendem que a tradição que eles tinham mais a Bíblia era algo, entendeu, que poderia dar às pessoas ali a oportunidade, as condições para que elas fossem salvas, para que elas recebessem a salvação. E tudo se dava pelo mérito humano, pelas obras dos homens, e não simplesmente pela fé, como o apóstolo Paulo vai nos ensinar, e também esses outros reformadores falaram a respeito. Então, a reforma protestante, ela passou por essas gerações, falando aqui de uma forma bem descontraída, de uma forma bem, até mesmo assim, sem papel, sem nada, escrevendo mais de cabeça aqui para a gente tentar simplificar um pouco mais o entendimento que a reforma protestante, a importância que a reforma protestante tem para nós, né? Então, estes homens foram mentes brilhantes que desenvolveram ali, foram homens falhos, por outro lado também, né? Nós não podemos simplesmente exaltar as pessoas de Lutero, de Calvino, de Melanchthon, de Zwinglio e dizer que eles não tiveram falhas, eles tiveram também as suas falhas. No entanto, eles contribuíram para que a igreja saísse daquele estado em que ela estava. A igreja estava num estado ali de realmente morte espiritual. Eles estavam distante. E reforma, um dos lemas da reforma foi: igreja reformada sempre reformando, ou seja, sempre voltando à sua pureza, ao seu teor. Então, o que eles queriam era uma simplificação do culto. Não queriam mais que os cultos fossem aqueles cultos elaborados, que o canto da igreja fosse aquele canto elaborado demais, que a teologia, que a pregação fosse aquela coisa numa língua diferente, de uma forma diferente, que fosse mais simples, trazido para a linguagem das pessoas, para que as pessoas pudessem compreender, porque partiam do princípio bíblico que o nosso culto, ele deve ser racional. Aquilo que nós fazemos deve ser colocado na linguagem das pessoas. E esse é um dos grandes legados da reforma protestante que nós temos hoje. Nós, enquanto pastores, enquanto cristãos, sempre somos desafiados quando nós olhamos para o passado, olhamos para a igreja do passado, né?
para que eles então, para que nós possamos então simplificar, estar mais próximo das Escrituras, ser simples, realizar o nosso culto com entendimento e não apenas usando das nossas emoções ou dos nossos achismos, daquilo que nós pensamos, da nossa, vamos dizer assim, da nossa inclinação ao sobrenatural, ou não ao sobrenatural, mas ao misticismo, como foi naquela época, que a Igreja Católica utilizava dessa inclinação dos homens para muitas vezes manipular a fé das pessoas. E muitos faziam isso até de forma, sincera, como nós vemos muitos pregadores hoje, supostos pregadores do evangelho, fazendo da mesma forma. Então, a reforma ela tem esse grande legado para nós enquanto cristãos, porque nos dá abre uma luz, por exemplo, assim, uma luz que estava, que raiou ali no meio das trevas, em que a igreja vivia, porque não conseguia conceber-se a si mesma fora daquela tradição que já estava contaminada muito pela soberba, pela riqueza, pelo poder, especificamente pela política, pelas posses, e nos trouxe essa porta para que nós nos voltemos para Deus, para que todos, como reis e sacerdotes, pudessem voltar para Deus, pudessem conhecer a respeito de Deus, de quem Ele era, da forma que Ele revelou para nós. Tanto que os 5 lemas da Reforma Protestante, que foram resumidos, que condensam todo o ensinamento dos teólogos, dos reformadores, são somente Cristo, Solus Christus, um tema em latim que nos mostra que somente em Cristo está a nossa salvação, que não existe outro mediador junto com Cristo, como pregava a Igreja Católica, que era Maria, os santos, que eles diziam que eles poderiam interceder pelos santos na hora da sua morte, para que eles pudessem ter algum poder miraculoso para fazer milagres e causar salvação, trazer salvação para a alma, para livrar as almas do purgatório. Mas era somente em Jesus Cristo, somente em Cristo ali, naquele momento, o enfoque foi muito nisso, visando todos os erros teológicos da Igreja Católica. E hoje nós podemos trazer também, somente Cristo é aquele que nos salva. Não são as nossas obras, não são as campanhas de oração, não são os santos que muitas vezes nós queremos venerar ou então queremos seguir com uma certa devoção. Somente Jesus é a mensagem de salvação. Somente Cristo é a mensagem para nós. E depois também disso, depois tem ali somente a fé. A salvação não se dá pelas obras. As obras ela tem um espaço importante na vida do cristão, mas não para a sua salvação. As obras, elas são, de fato, a forma como o cristão se relaciona com Deus, como ele responde à graça de Deus, a graça que Deus dá. Mas é somente pela fé que nós somos salvos. Não eram pelas penitências, não eram pelas indulgências que eram trazidas ali, propagadas pela igreja, mas somente a fé em Cristo Jesus. E além disso, o outro sola, o terceiro sola gratia, somente a graça, que pode nos salvar de fato. Nós não temos capacidade nenhuma, o nosso coração ele é demasiadamente corrompido, longe de Deus, ele não anseia por fazer aquilo que agrada a Deus, mas simplesmente a nossa natureza pecaminosa. Então, somente a graça de Deus é que pode nos tirar dessa situação. É algo que vem da parte de Deus, nós não merecemos. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus. E depois, somente as Escrituras. Ali eles falam, com este sola escritura, eles destacaram a importância de que a igreja, a tradição da igreja, ela não está em pé de igualdade com a escritura, ela deve ser subalterna à palavra de Deus. A palavra de Deus é que deve estar aqui em cima e a tradição dos homens embaixo dela. Não o contrário, ou um contrário ou paralelo, somente a palavra de Deus, que ela era rainha, que ela deveria governar sobre toda a igreja. A palavra de Deus não era um produto da igreja, mas ela quem formou, que dá todos os princípios ali para que a igreja se formasse, para que a igreja vivesse de acordo com a vontade de Deus.
E por fim, somente a Deus glória, ou seja, a glória não é a nenhum homem, a glória não é a nenhum político, a glória não é a nenhum reformador, não é ao Papa, como se fazia muito ali com a Papa como um representante de Deus, de Jesus Cristo na Terra. Não existe isso. Não existe essa representação. A representação do Senhor Jesus é a igreja e todos os cristãos ali que vivem, né, como dentro do corpo de Cristo. E a glória só dada apenas a Deus. É Deus que é digno de receber toda a honra e toda a glória, toda a majestade, todo louvor. Então, nós devemos pensar, enquanto reformados, em viver de acordo para Deus, de acordo com a sua vontade, para a glória dele. A glória dele é o fim de todas as coisas, é o propósito da nossa vida, como vai nos ensinar também os nossos símbolos de fé, ali que vieram 100 anos depois, praticamente um pouco mais que isso, um século depois, que são os símbolos de Westminster. Então a reforma ela nos trouxe esses grandes legados. E uma das coisas que eu gosto de enfatizar também, quando eu falo de reforma protestante, é o legado missionário que a reforma trouxe. A reforma não foi apenas um movimento intelectual, um movimento que causou ali a ascensão de universidades, ou então o estudo, o pensamento, uma coisa mais intelectual voltada apenas para a igreja dentro de si, mas também para fora. Nós vemos ali que Calvino mesmo foi um desses grandes incentivadores da reforma protestante, das missões especificamente. Ele queria que, o desejo dele era que os seus alunos que estudavam com ele ali, que aprendiam junto dele ali por meio da palavra de Deus, voltassem para suas terras e incendiassem as nações em que eles estavam com o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, em que igrejas fossem ali realmente sadias, fossem tiradas daquela doença que estava impregnando no catolicismo romano, no catolicismo romano da Idade Média, e eles desejavam isso. Tanto que muitos dos seus alunos, eles saíram ali pelos países da Europa, e um dos grandes notáveis nomes desse foi John Knox, que foi um aluno de Calvino por algum tempo, aprendeu ali da reforma protestante, ele já tinha esse desejo reformador antes de se encontrar com Calvino, mas foi voltando ali para a Escócia que ele conseguiu, pela graça de Deus, produzir ali uma reforma na igreja, e uma reforma que abalou todas as estruturas daquele país, a história daquele país mudou, depois ali de John Knox. Era um homem piedoso, um homem fervoroso. Foi ele quem disse, Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. Ele era temido não pelas suas palavras, mas pelas suas orações. A rainha Maria da Escócia, ela temia mais as orações de John Knox do que os próprios exércitos da sua rival lá, a rainha da Inglaterra na época, que pudesse vir contra ela. Porque era um homem que fazia com que a piedade, o fervor caminhassem junto, a paixão pela palavra de Deus, para com o seu país também, porque quando falamos de Escócia também tem a ideia do patriotismo, da libertação do país, eles serem uma nação livre de fato para poder viver de acordo com a vontade de Deus. E além disso, outro legado mesmo do próprio, da reforma protestante foram os huguenotes que vieram, inclusive aqui para o Brasil, quando o Brasil estava ali recém-descoberto pelos europeus, ele já era habitado com toda certeza, mas veio ali uma comitiva juntamente com um personagem chamado Villagaion, que queriam ali colonizar a França Antártica, como era conhecido, que era a região ali do Rio de Janeiro, da Baía de Guanabara. Eles chegaram ali para colonizar e Villagaion procurou os reformados, os protestantes, porque entendiam que eles trabalhavam em prol do país, que eles abraçavam a causa, que eles vestiam a camisa, que eles queriam ver o desenvolvimento da sua fé no lugar onde eles estavam. No entanto, Villagaion, ele não era um convertido, ele não era um adepto da reforma protestante, pelo contrário, ele traiu mesmo os franceses huguenotes que foram enviados diretamente por Calvino para vir ao Brasil, juntamente com 2 pastores aqui para poder plantar uma igreja, e infelizmente ele se voltou contra esses homens, que estiveram aqui, perseguiu, matou
matou 3 deles de uma forma assim terrível. Homens que eram comuns, que tinham ofícios comuns, mas que tinham uma fé, um posicionamento cristão muito, muito, muito vibrante, muito firme a respeito das suas convicções doutrinárias. Eles morreram por causa disso, foram afogados ali na Baía de Guanabara, especificamente, e por conta desse legado que a fé cristã trouxe à vida deles. Bem, nós poderíamos falar muito mais a respeito ainda, né, de como que a reforma protestante se desenvolveu, né, ao longo de tantas gerações, como que esses ensinos são tão preciosos até para nós nos dias de hoje. E nós, enquanto Igreja do século XXI, diante dos desafios que nós temos na espiritualidade, na política, na igreja especificamente, nós podemos olhar para o passado e ver que Deus tem nos dado a graça de nos sempre voltarmos às Escrituras. Entendemos que as Escrituras, elas de fato são a nossa regra de fé e de prática. Bom, espero que você tenha gostado dessa nossa terça teológica de hoje, que é um episódio especial contando um pouco da história da Reforma Protestante, e que eu quero estender para você aqui um convite muito precioso. Nesse próximo domingo, no dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, às 9 da manhã, nós teremos aqui um culto em louvor a Deus, com toda certeza, para agradecer aí pelos 504 anos da Reforma Protestante, e também teremos a participação depois na escola dominical de uma pessoa muito preciosa, um historiador muito precioso da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é o reverendo Wilson Santana, que vai contar um pouco mais sobre a vida de Martinho Lutero, sobre a Reforma Protestante, como aconteceu juntamente com ele. Então, eu deixo esse convite para você, e também para você acompanhar a transmissão que vai acontecer ao vivo destes eventos aqui no nosso canal no YouTube, né? Então, eu deixo a vocês esse convite, e que Deus aí o abençoe, e nós nos vemos na nossa próxima terça teológica, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!